Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. E a China vive um momento de protestos históricos contra um governo autoritário. A população do país exige o fim das restrições provocadas pela pandemia de Covid, liberdades políticas e até a renúncia de Xi Jinping, que está no poder há 10 anos. Manifestantes saíram às ruas de várias cidades chinesas, incluindo a capital Pequim e a maior metrópole, capital financeira do país, Xangai. Várias províncias também estão sendo abaladas pelos protestos que pedem a renúncia do presidente Xi Jinping e o fim das rigorosas regras de combate à Covid, que incluem o isolamento de cidades inteiras e frequentes testes em massa. A política de tolerância zero não está dando resultado. Os casos diários não param de bater recordes. A raiva da população se intensificou depois que 10 pessoas morreram na semana passada em um incêndio em um prédio residencial que estava em lockdown havia 100 dias. Os manifestantes alegam que os bloqueios pela Covid podem ter impedido a fuga dos moradores. Vários manifestantes foram presos em Xangai, entre eles um repórter da BBC. A emissora britânica disse que ele foi agredido enquanto trabalhava. A segunda maior economia do mundo está sentindo o impacto. As restrições em fábricas estão diminuindo a produção e, sem poder sair de casa, os chineses gastam menos. Investidores temem a queda na demanda doméstica. O resultado é que o preço das commodities estão em queda e as bolsas asiáticas também estão sentindo a pressão e fecharam em baixa. A repressão da ditadura chinesa deve aumentar ainda mais na tentativa de sufocar mais um protesto contra a falta de liberdades e democracia no país. O Fundo Monetário Internacional alertou que pode revisar para baixo as projeções de crescimento da China. As informações foram feitas em meio às manifestações contra as medidas anti-Covid que têm provocado impactos significativos na economia do país. O alerta foi feito nesta terça-feira pela diretora da entidade, Kristalina Georgieva. Risks are on the downside. In other words, os riscos são de baixa. Em outras palavras, embora estejamos projetando um crescimento de 3,2% para este ano e 4,4% para o ano que vem, existe de fato a possibilidade de que neste momento de incerteza muito alta tenhamos que revisar essas projeções para baixo. Para Georgieva, os dois aspectos que provocariam essa redução do crescimento são a Covid-19 e as dificuldades do setor imobiliário. Mas a chefe do FMI ressaltou que a China tem uma margem de manobra orçamentária para estimular sua economia e enfrentar qualquer pressão, inclusive uma redução do crescimento. E falando sobre saúde, com o objetivo de diminuir o preconceito e a associação da doença com os animais, a OMS decidiu dar um novo nome à varíola dos macacos, que passa a ser chamada de Mpox. A OMS detalhou que ambos os nomes vão ser usados durante um ano até o termo varíola dos macacos ser substituído por completo. Quando o surto começou na primavera de 2022, declarações racistas e estigmáticas foram observadas online, o que levou alguns países e indivíduos a pedirem uma mudança de nome. A varíola recebeu esse nome porque foi originalmente identificada em macacos destinado à pesquisa na Dinamarca em 1958, mas a doença se desenvolve mais comumente em roedores. Foi relatada pela primeira vez em humanos em 1970 na República Democrática do Congo. E sua propagação em humanos estava limitada a certos países da África Ocidental, onde é endêmica. Mas em maio começaram a aparecer casos de varíola do macaco no mundo inteiro. Foram mais de 81 mil casos este ano em 110 países, com um total de 55 mortes. A maioria dos pacientes, até o momento, são homens. E o Brasil já se tornou o segundo país do mundo com mais de 10 mil casos da Mpox, a varíola do macaco. O número só é menor do que os dos Estados Unidos, que tem cerca de 30 mil infectados pela doença.
Em pouco mais de 5 meses após a varíola do macaco, o Mpox, chegar ao Brasil, o país já ultrapassou a marca de 10 mil casos da doença. O balanço do Ministério da Saúde também informou que 13 pessoas já morreram. O Brasil ficou atrás apenas dos Estados Unidos, que hoje tem mais de 29 mil diagnósticos confirmados da doença. Desde o início do surto global, em maio, 80 mil pessoas tiveram a Mpox em países onde ela não é endêmica. Os países em que a doença contaminou a população rapidamente, como Espanha, Alemanha e Inglaterra, conseguiram conter o avanço do vírus por meio da vacinação, algo que ainda não acontece no Brasil. Em outubro, 9.800 doses chegaram ao país, mas a pasta informou que elas seriam destinadas para a realização de estudos. A Organização Mundial da Saúde revelou na semana passada que as Américas são a região do mundo mais afetada pela varíola do macaco. Dos 10 países com o maior número de casos no mundo, 6 estão no continente americano: Estados Unidos, Canadá, México, Colômbia, Peru e Brasil. Juntos, eles representam 63,7% do total de infecções por Mpox em locais não endêmicos. E falando sobre economia, a Argentina lançou um novo dólar soja que promete arrecadar 3 bilhões de dólares até o fim do ano e incentivar as exportações do complexo agroindustrial do país. O programa de aumento de exportações estabelece uma taxa de câmbio específica para o complexo soja. O objetivo é reforçar reservas internacionais e evitar a saída de divisas de forma a cumprir as metas acordadas com o Fundo Monetário Internacional. O órgão prevê que a Argentina feche o ano com reservas líquidas acima de 5 bilhões e 600 milhões de dólares, ante os 4 bilhões de dólares atuais. A variação da moeda é mais atrativa para exportações em relação ao dólar atacadista oficial, em torno de 166 pesos por dólar na atual cotação. O dólar soja é uma entre 15 variações da moeda norte-americana vigentes na Argentina. A primeira tentativa, organizada em julho pelo Ministério da Economia, estabeleceu a cotação de 160 pesos por dólar e a segunda vez, posta em vigor em setembro, ficou em 200 pesos. O comitê organizador da Copa do Mundo do Catar comunicou que entre 400 e 500 pessoas morreram durante a construção dos estádios que sediam a Copa do Mundo de 2022. Frequentemente criticado pela comunidade internacional, o Catar sempre negou que houvesse um grande número de trabalhadores mortos no país. No último comunicado, o governo disse ter registrado apenas 40 mortes durante os últimos anos, 3 relacionadas a acidentes de trabalho e 37 ligadas a projetos da Copa do Mundo. Depois de forte pressão, o país árabe adotou uma série de medidas para melhorar as condições de trabalho e aboliu o sistema kafala, que dava aos empregadores direitos abusivos sobre os empregados. O Catar também estabeleceu salário mínimo e limitou a quantidade de horas que os trabalhadores poderiam ficar expostos ao calor extremo. De acordo com a Anistia Internacional, 90% da mão de obra do Catar é composta por migrantes. Em uma entrevista a uma emissora britânica, o secretário-geral do comitê organizador da Copa, Hassan El Tawadi, lamentou o número de mortes por trabalho no país e declarou que uma única morte já é demais. Escassas ou caras demais? As hospedagens durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar tem preocupado bastante os torcedores que desembolsam cerca de R$1.000 para ficar em espaços quentes durante o dia e muito frio à noite. Em Ketafan, uma ilha artificial a cerca de 20 quilômetros de Doha, foram montadas 1.800 tendas. Sob as lonas de plástico estão 2 camas de solteiro, uma mesa de cabeceira, um abajur, tomadas elétricas e um ventilador. Pela acomodação, os hóspedes pagam $200 por noite. Para ser honesto, é muito decepcionante. Achei que seria mais habitável, melhor equipado, é muito vazio, mas já estamos aqui. Para tomar banho não tem chuveiro, tem uma cabine com a mangueira. Como a área tem uma fanzone à beira-mar, os torcedores esperavam encontrar muita gente, mas este não foi o caso. Eu pensei que estaria lotado porque é uma acomodação barata, mas honestamente parece uma cidade fantasma. Por outro lado, muitos torcedores tiveram agradáveis surpresas. Na cidade de Bahr al-Baraha al-Janub, a 30 quilômetros de Doha, os torcedores puderam alugar um quarto para 2 pessoas com camas e estantes de ferro, banheiro privativo e cozinha compartilhada. O preço? $83 a diária nesses edifícios simples de 3 andares. É a acomodação mais barata proposta pela plataforma oficial dos organizadores da Copa do Mundo.
Comparado com o que vi quando fiz a reserva, havia apenas 3 ou 4 fotos do local. Não parecia acolhedor, mas o que realmente importava para nós era o preço. O valor era o que levávamos em consideração com o padrão e era o mais razoável. Estou agradavelmente surpreso com isso. Já a Fan Village de Al-Khor, 50 quilômetros de Doha, oferece um camping muito mais luxuoso, com barracas espaçosas e climatizadas, equipadas com televisão, frigobar, banheiro privativo, academia, piscinas e acesso à praia. Só que para se hospedar no local, o torcedor tem que pagar entre 400 e 1.050 dólares por noite. A China enviou novos astronautas para sua estação espacial. Em poucos dias, eles farão a primeira troca de tripulação em órbita na história do país, segundo a imprensa oficial. A espaçonave da missão foi impulsionada por um foguete longa-marcha 2F. A decolagem foi do Centro Espacial Jiuquan, no deserto de Gobi. Horas depois, a nave conseguiu se acoplar à estação espacial. Os astronautas, 3 homens, ficarão 6 meses no espaço. Inicialmente irão coabitar com seus 3 colegas, 2 homens e uma mulher, da missão anterior. Esses tripulantes estão na estação espacial há cerca de 6 meses e vão retornar à Terra em poucos dias. Pela primeira vez na história do programa espacial chinês, 2 tripulações chinesas farão a troca em órbita. A estação espacial já tem sua estrutura final em forma de T, com 3 módulos. E olha só que interessante, um novo tipo de segmento de moda está chamando a atenção. Diversas pessoas gastam fortunas em roupas que jamais usarão na vida real. Os looks e coleções de grifes do mundo todo estão revolucionando o metaverso. A relação de moda e realidade virtual acontece há pelo menos 22 anos, quando em 1998 o estilista Thierry Mugler fez um desfile virtual, trazendo as novas tecnologias de simulações 3D para o universo fashion, a partir de uma parceria com a empresa Kitnets. Alguns anos depois, em 2003, chegou o Second Life, primeiro metaverso que conhecemos. A plataforma oferecia a oportunidade de manter uma segunda via, mas no plano digital. Nos últimos tempos, o que deu um novo fôlego para que a moda se tornasse mais digital foi a pandemia da Covid-19. A partir de 2020, observamos um boom no uso de recursos digitais, como filtros, que já eram populares em redes sociais como o Snapchat, mas que ficaram ainda mais populares no Instagram. Também nesse período, a Louis Vuitton lançou uma coleção de avatares para o jogo League of Legends, enquanto a Balenciaga investiu em visuais para jogadores de Fortnite. Em março desse ano, aconteceu a Metaverse Fashion Week, da plataforma de realidade virtual Decentraland, que funciona dentro do metaverso da Ed Sheeran. O evento reuniu grifes famosas como Tommy, Dolce & Gabbana, Elias Sabe e mais de 100 mil usuários participaram da programação. Em diversos painéis, discutiu o futuro das roupas digitais e se vamos de vez migrar os nossos looks para esse universo. Segundo os especialistas, o meio digital permite que as marcas tenham uma relação mais próxima com seus consumidores finais. A pandemia fez com que elas entendessem que é possível ampliar o contato com o público, assim como também possibilita a entrada das marcas em ambientes dos quais elas ainda não tinham muito acesso, como é o caso do metaverso dos jogos online. Um grupo de pescadores foi resgatado de uma placa de gelo à deriva. O caso ocorreu nos Estados Unidos. Cerca de 200 pescadores americanos em uma enorme placa de gelo à deriva em um lago de Minnesota, nos Estados Unidos, foram resgatados. O grupo pescava no gelo, um esporte popular de inverno, e se afastava lentamente da costa do Upper Red Lake. Os socorristas chegaram ao local e descobriram que grande parte do gelo estava a pelo menos 27 metros da costa, com os pescadores presos. Usando drones, os serviços de resgate detectaram um ponto de passagem mais estreito, onde conseguiram colocar uma ponte improvisada para permitir que os pescadores se deslocassem para a área segura. Preocupadas com o fato de alguns dos isolados no gelo não saberem da situação, as autoridades ativaram um sistema de alerta por celular. No final, cerca de 200 pessoas foram resgatadas. E antes de encerrar, olha só essa história. Uma gata londrina de 27 anos foi reconhecida pelo Guinness como a mais velha do mundo. Pois é, a idade da gata é o equivalente a 120 anos de um humano.
Flossie esteve em várias casas desde que viveu como uma gatinha perdida perto de um hospital no noroeste da Inglaterra nos primeiros meses de sua vida em 1995. Ela foi adotada por um funcionário do hospital com quem viveu por 10 anos antes de seu dono morrer. Flossie foi acolhida em outros 2 lares antes de ser enviada para uma ONG. Foi quando a notícia de sua incrível idade se espalhou e a jornada para confirmar seu registro começou. Ela ganhou um novo sopro de vida quando a instituição de caridade a colocou em um lar amoroso. A nova dona, Vicky, tem alguns meses a mais de idade do que Flossie e tem experiência em cuidar de gatos idosos. Não sinto que estou dividindo minha casa com a gata mais velha. Sinto que esta é a casa dela e estou invadindo seu espaço. Estou gostando muito. Ela é uma ótima colega de quarto e nos damos muito bem. Não sinto que estou morando com uma veterana. O que a jovem de 27 anos de idade não imaginava é que estava oferecendo seu lar a uma recordista. Flossie tem cerca de 120 anos humanos. Se pudéssemos ter uma aparência tão boa na velhice. Que história bacana, hein? Vida longa e muita saúde essa gatinha. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e um excelente fim de semana para você. Até mais!